E aí pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre criação de dimensões de data, Date Dimensions em DAX. Existe a possibilidade de criar dimensões de datas de diversas formas, tanto no Power Query, quanto montar uma tabela de datas na sua fonte de dados, ou montar em DAX. Eu acho interessante a possibilidade de montar em DAX porque você consegue transportar esse código para qualquer outro projeto. Uma vez criado o código para construção, ele é genérico o suficiente para ser transportado para outro projeto e reutilizado. E evitar também a necessidade de criação daquelas configurações. Você cria lá a lista de datas e depois tem que derivar a partir dela o mês, derivar a semana, então, coisas assim. Uma vez montado esse template de datas, ele pode ser reaproveitado. Mas a discussão desse vídeo vai ser em cima de quais são as possibilidades de criação de datas em DAX e quais são os cenários de utilização. Existem várias formas de se fazer. Desde uma forma bem direta, onde você só passa uma linha de comando e essa linha de comando te retorna a lista de datas. Um cenário onde você tem uma coluna específica e a partir dela você constrói a tabela de datas. Ou um cenário que você tem um subconjunto de colunas de datas e você quer usar esse subconjunto de colunas como a referência para definir a janela de criação da tabela de datas. Okay? Então vamos começar. A forma mais simples de se fazer é com o Calendar Auto. Então a gente vai ver aqui como que o Calendar Auto funciona. Calendar Auto, ela é uma função que não recebe parâmetro. Ela simplesmente ela varre o seu modelo de dados, você procurando por todas as colunas de datas que seu modelo de dados tem. Porém, isso tem uma consequência que às vezes nem sempre é interessante para a utilização do Calendar Auto diretamente assim. Por quê? Além de procurar pelas datas que te interessam, que você vai fazer um slice de datas a partir, por exemplo, das vendas e tal, ela também procura colunas de datas nas outras dimensões, por exemplo, em clientes. Então, se tiver algum cliente, provavelmente tem um cliente com data de nascimento em 1910, vai entrar também na sua lista de datas. Isso faz com que sua tabela de datas fique com um tamanho talvez maior do que o necessário. Então, Calendar Auto é uma forma direta, simples, e se você tem um modelo que você garante que o retorno dela vai ser o intervalo necessário, você pode usar ela normalmente. Uma outra forma de se fazer é utilizando as datas máximas e mínimas de uma tabela de fatos específica, por exemplo. Então vamos aqui fazer uma tabela de datas com base na tabela aqui de vendas, na coluna Order Date, por exemplo. Então para isso a gente vai criar duas variáveis, uma que representa o máximo e o mínimo. A que representa o mínimo, ela vai iterar aqui na coluna Order Date. E a máxima também. Vamos copiar aqui. Então, vamos armazenar esses valores. O máximo e o mínimo. Nessas duas variáveis. E depois que a gente está com esses valores na mão, a gente pode iniciar a criação da tabela. Nós vamos fazer utilizando a função addColumns, porque nós vamos montar a tabela aqui no código em DAX. Vamos evitar que seja necessário derivar as demais colunas. Então, para isso, o primeiro argumento aqui de addColumns é a própria tabela, mas nós queremos uma tabela filtrada, uma tabela que pega o intervalo exatamente que a gente quer. Então vamos fazer aqui um filter. E para o primeiro argumento de filter é uma tabela, e vamos passar aqui Calendar Auto. Calendar Auto vai lá buscar tudo que tem no seu modelo, vai montar uma lista de datas para você. E com essa lista completa, aí você vai fazer o filtro. Então vamos aplicar os dois filtros aqui na cláusula AND. E aí nós podemos fazer tanto um filtro que pegue somente aquele intervalo, ou nós podemos fazer um filtro que pegue desde o início do ano. Eu acho interessante pegar desde o início do ano, por quê? Porque muitas vezes você pode
né, utilizar a tabela de datas para fazer uma média diária dentro de um ano específico. Então, se você quiser montar uma média que considere os dias, incluindo os dias que não tiveram vendas, por exemplo, você pode trabalhar com uma tabela de datas completa. Você consegue ver o mês completo ali e fazer algumas médias. Mas existem clientes que querem exatamente o intervalo de datas exatamente correspondente ao início e o fim daquela coluna específica. E aí nós vamos usar aqui a coluna Date. Essa coluna Date é uma coluna automaticamente criada por Calendar Auto. Então, implicitamente, Calendar Auto cria Date. Ó. Olha só, nós executamos aqui no comando anterior e ela criou uma coluna chamada Date. É o padrão da função. Então, nós vamos querer todas as datas maiores ou iguais ao mínimo. Né? E também todas as datas menores iguais ao máximo. Com isso nós temos a tabela filtrada. Né? E a partir de agora, como a gente está dentro de uma função addColumns, para cada linha, né, addColumns ela está num contexto de linha e está iterando sobre cada linha dessa tabela que foi criada nesse primeiro argumento. Então o próximo campo pode ser os campos derivados, por exemplo, ano. Né, nós podemos criar aqui o ano extraindo o ano da coluna Date. Nós podemos criar mais o que? O mês, o número do mês. Extraindo da nossa coluna Date. O próprio mês formatado, por exemplo, para ser utilizado lá diretamente. O mês formatado a gente precisa usar a função format. A função format, ela pega uma data, ela pode pegar uma data e você escolhe a forma com que ela vai aparecer. Então, por exemplo, se eu botar aqui o padrão MMM, ele vai trazer o mês no formato de texto, que é exatamente o que a gente quer aqui. Nós podemos criar, por exemplo, se tiver necessidade, o negócio demandar, o dia da semana, né, sábado, domingo, segunda. Então, tá vendo? A gente pode criar todas as definições das colunas derivadas a partir, né, do próprio código de criação da tabela de datas. Isso permite que a gente faça o reaproveitamento depois. Qual é o formato aqui? É D. 4Ds para ter o nome completo do dia da semana. Ok, aí a gente pode também colocar o dia da semana no formato numérico, para poder utilizar essa coluna, tanto a coluna de mês no formato numérico, 1, 2, 3, 4, 5, e o formato e também a coluna de dia da semana no formato numérico são importantes porque você vai ter que usar essa coluna para configurar a ordenação padrão, porque a ordenação padrão de todas as colunas do Power BI é a ordenação por ordem alfabética. E no caso dos meses, se nós fizermos isso, os meses vão ficar plotados nos gráficos de forma errada, tanto os meses quanto os dias da semana. Então a gente pode botar aqui N dia da semana. O dia da semana é a função weekday. Ok, então vamos fechar aqui a função addColumns. Pode colocar várias outras formas de apresentação da data, né? Vamos fechar aqui e vamos testar. Só recapitulando aqui antes, né? Extraímos aqui o máximo e mínimo de uma coluna específica. Isso aqui muitas vezes resolve, mas a gente vai ver lá na frente que tem um outro cenário onde você trabalha pode ter um subconjunto de colunas. Vamos testar. Veja, agora a gente tem aqui a nossa tabela de datas criada. E dessa vez, ela está iniciando no menor valor. Está iniciando no menor valor. Dia 2/1. Provavelmente foi o primeiro dia que teve uma venda, um pedido.
E o valor mais alto é 2009, 31/12. Okay? É o máximo e o mínimo, respeitando as variáveis que nós criamos anteriormente. Muito bem, mas e aí aquele outro contexto, né? Um contexto mais específico, né? Onde eu quero trabalhar com um subconjunto de colunas para definir meu intervalo mínimo e máximo. Nessa situação, nós vamos ter que vamos utilizar a função union. Então vamos começar criando a união entre todas as colunas que são importantes para a criação dessa tabela de datas. E para isso nós vamos armazenar numa variável todas as datas. Union. A função union ela concatena tabelas, então precisamos passar como parâmetros para ela tabelas. Então vamos passar aqui a tabela, a coluna derivada da tabela de datas. De datas não, tabela order date, coluna order date, igual a gente fez aqui, mas também vamos usar uma segunda coluna, que por exemplo seria delivery date. Mas poderia ser várias outras colunas dentro do seu modelo. Vou fazer só com duas para simplificar o exemplo. Vamos fechar o union. Vamos ir testando, return. Vamos ver o que retornou aqui. Olha, ele retornou aqui um intervalo de datas maiores agora. 2121 linhas. Porque ele está considerando as duas datas. Mas como a gente fez um union pela coluna order date como primeira coluna, o nome padrão, isso vai ser importante lá na frente no comando, o nome padrão é order date. Se a gente inverter aqui, por exemplo, colocar o primeiro parâmetro como delivery date, ele vai colocar como delivery date. Isso acontece também lá, por exemplo, na linguagem SQL. Se fizermos um union e definirmos os nomes das colunas da primeira tabela do union, são os nomes padrões do resultado final. Ok, vamos dar sequência na criação aqui da tabela de datas. Bom, então agora nós precisamos pegar o mínimo e o máximo, só que dessa vez dessa variável vDatas. Então vamos fazer a mesma coisa. Vmin. Só que dessa vez nós não podemos usar a função min normal, nós temos que usar minx. Por quê? Porque dessa vez a gente está iterando dentro de uma tabela que foi criada numa variável. Nós não temos acesso ao contexto de filtro do modelo de dados, nós temos acesso só ao contexto de linha da tabela acima. vDatas. Então minx, as funções x elas fazem isso, elas criam iteradores, E dessa vez eu vou ler o que? Eu vou ler delivery date. Por que delivery date? Porque é o nome padrão, é a primeira coluna do nosso union acima. Então ele está encontrando dentro da variável vDatas todas as datas de delivery date, que na verdade é o union de todas as datas que você selecionou no seu subconjunto de datas. Agora vamos fazer a max. Vmax, Vmin. Max. Ok. Bom. Até agora a gente só armazenou o valor na variável. Agora nós vamos retornar o que? Vamos fazer mais ou menos parecido com o exemplo acima, Vamos utilizar a add columns para ser a nossa tabela, a nossa função de iteração para gerar as nossas colunas derivadas que podem ser reaproveitadas depois. Só que dessa vez nós vamos fazer um filter e vamos passar para filter calendar auto. Por quê? Porque nós precisamos gerar uma lista de datas e calendar auto vai garantir que a gente tenha todas as datas necessárias para gerar essa lista.
E aí dessa lista gerada, completona com tudo, nós vamos fazer aquele filtro. Aplicando o filtro, utilizando as duas colunas. Só que dessa vez, como o Calendar Auto, ela cria, nós vimos lá em cima, ela cria uma coluna padrão chamada Date, nós vamos fazer o filtro na coluna Date. Date tem que ser maior ou igual a vmin, né, que a gente definiu logo acima, e Date tem que ser menor ou igual a vmax. Muito bem, então não é filters, é filter. Então temos aqui a nossa tabela que Add Columns vai trabalhar. E agora, a partir daí, nós podemos até copiar esse código acima, que ele vai ser semelhante. Vamos fechar Add Columns. Ok, então com esse comando a gente já pode testar. Então nós vemos aqui agora que foi criado um intervalo de datas menor, ó. Ou seja, foi extraído somente aquele conjunto que a gente precisa. Há uma coisa, aquele intervalo de datas que tinha sido criado com o Union, que a gente testou, né? O Union ele não remove as duplicadas. Isso é interessante falar, não tinha falado antes. Quando a gente listou aqui, ó, vdatas, vamos comentar esse código. Vamos comentar e vamos só listar só vdatas. Olha a quantidade de linhas que ele retorna. Ó, 2.121 linhas. Mas na verdade existem repetições entre as datas de delivery date e order date. Acho que já se vê a lista completa sem repetições, a gente teria que estar trabalhando com distinct. E 104 linhas. Ok. Então vamos voltar. Remover o comentário e ver o resultado final. Muito bem, então temos aqui a nossa tabela completona, ó, com todas as datas necessárias para atender a necessidade de um subconjunto de datas do seu modelo de dados, que no caso a gente selecionou essas duas datas para ser o subconjunto. Então só recapitulando o que a gente viu, uma forma simples de criar é utilizando o Calendar Auto. O Calendar Auto é interessante porque ela é rápida para se criar e não requer muita configuração em um projeto simples, onde você garante que o intervalo de datas todo está contemplado em uma coluna. Segunda forma de se criar é utilizando uma data específica no seu modelo. Então você extrai o min e o máximo dessa data e utiliza ela como os filtros para construir a sua tabela de datas. Um outro cenário, um terceiro cenário mais específico, é onde você tem um subconjunto de colunas que você sabe muito bem quais são e que a partir dela você vai criar a sua tabela de datas. E aplicar depois que você fizer o union, aplicar o filtro com base no mínimo e máximo desse union que foi feito. Ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para quem está trabalhando com a linguagem DAX. Muito obrigado e até o próximo.